Olá, Mato Grosso do Sul. Eu sou o Dr. Luiz Ovando e começa agora o programa Tribuna da Saúde de cara nova, com outro aspecto, mais atraente, trazendo informações sobre saúde, política e diversos outros assuntos, para que você fique por dentro do que tem acontecido no nosso estado. Nós temos um encontro marcado toda semana às sextas-feiras. Acompanhe o nosso programa. No programa de hoje, eu tenho a honra de receber o prefeito de Camapuã, Manuel Neri, e nós vamos falar sobre o crescimento e desenvolvimento do município e da região do norte do nosso estado. Prefeito, seja muito bem-vindo e aqui eu já quero aproveitar e agradecer a sua generosidade em aquecer, atender o nosso pedido para vir aqui conversar sobre Camapuã. E antes de a gente passar a palavra, eu quero dizer para você, telespectador, que Camapuã é uma cidade que está no meu coração, desde a época de jovem. Algumas decisões da vida eu tomei quando estava lá em Camapuã, mas eu não morei lá. Eram festas que a gente ia, de casamento, jogo de futebol, e que, na verdade, nos desafiaram a determinadas situações. Um dos médicos que me influenciou na decisão de ser médico é o Dr. Newton. Ele continua atuante aí em Camapuã ainda. E isso é muito importante. Prefeito, satisfação em tê-lo. Muito obrigado por atender ao nosso pedido e gostaria de que o senhor se apresentasse. Fique inteiramente à vontade. Bom dia, Mato Grosso do Sul. Bom dia, Dr. Luiz Ovando. É uma honra estar aqui no seu programa, um programa que eu tenho certeza que vai ter muita audiência pela pessoa que o é, pelo trabalho que o faz pelo estado do Mato Grosso do Sul. E nós, como prefeitos de cidades pequenas como Camapuã, dependemos muito do trabalho do deputado federal, dos senadores. E Camapuã conta com um grande amigo, que é o Dr. Luiz Ovando, que tem nos auxiliado a fazer um trabalho também diferente, trazendo evolução, trazendo desenvolvimento para o nosso município de Camapuã. Me chamo Manuel Neri, estou prefeito de Camapuã há 4 anos, iniciando o segundo mandato, né? Esse ano 2025, e temos muitos desafios pela frente aí, com certeza. Vocês veem que o prefeito é bastante modesto, né? E é importante a gente destacar a habilidade política do Manuel. O Manuel está no segundo mandato, como ele falou, que Camapuã tomou um outro aspecto de desenvolvimento. E aqui é bom você saber que Camapuã é considerado a cidade, vamos dizer assim, a capital, né, do bezerro de qualidade. É uma cidade não muito populosa, né, Manuel? Tem em torno de 13.920 habitantes. Ela fica aí em torno de 135 quilômetros, né, de Campo Grande. E o que é interessante, né, quando fala assim Camapuã, nós temos muitas cidades em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, São Paulo, cujo nome é de origem indígena, né, Tupi-Guarani. E Camapuã também é, né? E é interessante que nós vamos ver isso aí. Por que isso? Camapuã, né? Camapuã diz que é relacionado aos morros que tem lá, né? Que mostram, inclusive, como se fossem os seios de uma mulher, de uma índia, né? É interessante isso, são curiosidades naturalmente. Mas, prefeito, feito essas ponderações, né? Destacado a característica da cidade, o senhor, como um gestor, sabe que a questão do crescimento, eu digo isso, porque quando era menino, o pai falava, pô, mas já tem que trocar o sapato de novo. Era um crescimento, né? Então isso causa, a camisa não cabe, o sapato não cabe, enfim, você tem que estar trocando e gastando. O crescimento é complicado, é doloroso, a gente sabe disso. Como é que tem sido o crescimento de Camapuã? Camapuã, doutor, vem enfrentando algumas dificuldades justamente pelo acréscimo de pessoas que ali têm chegado. Já fomos um município com uma área agrícola muito grande, depois diminuiu bastante. Hoje está voltando a agricultura de grãos, digamos soja, milho, e também a silvicultura, que é a plantação de eucalipto. O governo do estado está fazendo um asfalto ligando Camapuã a Ribas do Rio Pardo, de 120 quilômetros, aonde tem uma grande indústria, que é a Suzano,
E a plantação de eucalipto já está lá na porta do município de Camapuã. Então, realmente, quando se fala em plantação de eucalipto, demanda de uma quantidade de mão de obra muito grande. Para o senhor ter ideia, hoje não existe mais imóvel em Camapuã para alugar, já estão entrando com sistemas de container, por exemplo, organizando para poder ter aonde alojar pessoas. E também, aliado a isso, está sendo feito um estudo hoje da questão da exploração do gás, onde a empresa já está também lá em torno de 150 pessoas alojadas em Camapuã, onde a gente também tem uma expectativa muito grande, porque vai trazer também mais desenvolvimento para Camapuã. E junto com o desenvolvimento vem as dificuldades do dia a dia que a gente tem enfrentado com bastante garra. Essas dificuldades próprias do crescimento, o que tem chamado mais a sua atenção e da sua equipe? Quando falamos em crescimento, todos nós se preocupamos com duas coisas. Primeiro, escola, educação, sala de aula, professor, que nós ampliamos uma escola, por exemplo, fizemos 4 salas de aulas e já estamos projetando ampliar outras ou até mesmo construir uma escola. Da mesma forma, é a saúde, porque quando falamos em crescimento, mais pessoas também traz um acréscimo nas pessoas a serem atendidas nos postos de saúde, nos PSF, no hospital. Então, a gente também já temos pensado, inclusive, de montar mais um PSF. Nós temos 5 PSF, sendo um deles rural, e já estamos também planejando ampliar mais um PSF para distribuir um pouco melhor a população, facilitando e diminuindo o tempo de espera quando ele precisa ir a um PSF. Um outro problema relacionado ao crescimento é a segurança. Como é que tem estado a segurança em Camapuã? Graças a Deus, doutor, Camapuã é uma cidade pacata, tranquila. A gente investiu no monitoramento por câmeras, aonde praticamente todos os bairros têm o monitoramento nos pontos principais. Hoje é uma metodologia que vários outros municípios estão investindo, que além de facilitar a questão da segurança, também diminui a questão do trânsito, né, das multas de trânsito, aí, dos problemas que tem no trânsito. Então, a gente ainda não tem observado um acréscimo de problemas na segurança em Camapuã, por incrível que pareça, apesar de hoje, como eu já disse, ter pelo menos umas 1.000 pessoas a mais, 1.500 pessoas a mais, que estão trabalhando em Camapuã, morando em Camapuã, mas graças a Deus a segurança nossa ainda permanece muito tranquila. Quer dizer que aquele censo de 2022 já está alterado, já está em torno dos 15 mil habitantes, provavelmente. Houve muito questionamento com o censo de 2022 de vários municípios. Por exemplo, Sonora achava que tinha 20 mil habitantes e foi encontrado 15 mil. E nós, camapuanenses, também imaginávamos que ia atingir os 15 mil já naquela época e ficou abaixo dos 14. Então, hoje, com certeza, Camapuã já tem mais de 15 mil habitantes. E esse monitoramento que você está dizendo, Manuel, eu acho fundamental, porque Camapuã é uma cidade interiorana, né? Tranquila, em que as pessoas se conhecem. Perfeito. Então, quando na câmera tem alguém que é de lá observando no centro de observação e detecção de problema, vê alguma coisa diferente, já dá o alerta e já vai lá e já faz a prevenção. Quer dizer, o que você está fazendo aqui? Você tem alguma coisa? Enfim, é aquela história da detecção precoce do problema. Perfeito. A gente sabe que não pode descuidar e acaba tendo a degeneração se você deixar alguém diferente causando problema. O crescimento, como nós falamos, ele é decisivo em termos de trazer uma série de outras situações. O pessoal sempre, durante muito tempo, a cultura, né, das cidades era trazer indústria. Vinha indústria, vinha emprego, mas atrás vinha um monte de desocupados querendo, inclusive, levar vantagem. Isso, felizmente, não está acontecendo lá, né? O nosso mundo populacional, nesse momento, é de pessoas que trabalham no setor rural, então, mas ele vai para o campo cedo, muito cedo, e volta no final da tarde, à noite, e dorme em Camapuã. Já está cansado, vai ficar quieto. Vai dormir, porque no outro dia tem que levantar cedo novamente. Mas no final de semana a gente vê que realmente tem bem mais gente que fica ali, que vai nos pontos para se divertirem e tal. A gente observa bastante gente diferente.
E esse monitoramento também auxilia muito a Polícia Rodoviária Federal, por exemplo, porque tem identificação de placas, a Câmara capta placas e armazena. Então, se há um roubo de um carro, por exemplo, eles já conseguem ir lá e olhar se passou por Camapuã, porque digita a placa no sistema e ele puxa. Da mesma forma que ali é um município de passagem, por exemplo, todo mundo que vai a Brasília ou vem de Brasília aqui de Campo Grande, passa em Camapuã, quando vai de carro. E nós sabemos que fazemos divisa com o Paraguai e que há muitas pessoas que vão ao Paraguai para comprar coisas e levarem para suas cidades. Então, há também um controle nesse trabalho aí do descaminho, né, pela Receita Federal, e isso também ajudou, a gente disponibilizou para a Receita Federal, para a Polícia Rodoviária Federal, o sistema está dentro da Polícia Militar, algumas pessoas da Prefeitura também têm acesso, e disponibilizamos para a Polícia Civil, que ainda não conseguiu fazer a instalação, mas em breve vai estar instalado. Eu estive com o nosso secretário de Segurança, Carlinhos Videira, ele garantiu que em breve vai organizar para instalar. Enfim, realmente o monitoramento é uma ferramenta muito moderna e muito útil para que possa prevenir. Isso é importante que você está falando, porque isso aí faz o restabelecimento da ordem, né? Nós não podemos permitir a desordem, né? Tem dois criminalistas americanos, inclusive aqueles que, na época da década de 90, 94, 95, em que o prefeito lá, ele estabeleceu um critério rígido, quer dizer, de tolerância zero. Todas as vezes que você permite a desordem em algum local, aquilo é estimulante do crime, da criminalidade. Mas, Manuel, nós estamos chegando ao fim do nosso primeiro bloco e nós vamos reservar o segundo bloco para a gente conversar um pouquinho sobre a nossa identidade, que é a saúde, a Tribuna da Saúde. E aí nós vamos falar, ver como é que a coisa está indo lá. Nós falamos de segurança, vai falar também sobre um pouquinho da economia e também do COINTA, que é fundamental, que você é o presidente. Você não saia daí, nós já voltamos. Olá, voltamos a apresentar o Tribuna da Saúde. Acompanhe o nosso programa pelo YouTube, @Dr. Luiz Ovando. Participe enviando sugestões de temas e perguntas pelas redes sociais, site ou pelo telefone 99832 1122. Nós estamos conversando hoje com o prefeito de Camapuã, Manuel Neri. E para sabermos um pouco mais desse município, que é promissor, eu estava conversando com ele inicialmente, quando menino, jovem, a gente ia a Camapuã, e Camapuã era o fim de linha, né? A gente ouvia falar em Figueirão. E eu passei a ter um contato maior com Figueirão, porque um colega de turma meu, Naldo Luza, Guimarães, e a doutora Zita, né? Eles foram para Figueirão. E Figueirão era assim, quer dizer, uma coisa que a gente não imaginava, né? Hoje, fantástico, Figueirão, Camapuã, as cidades advindas posteriormente, enfim. E aqui, conversando com o prefeito hoje, de Camapuã, Manuel Neri, dizer para você que o Manuel Neri, ele é agrônomo, é um indivíduo experiente, né? E Camapuã tem crescido. Como é que está a agropecuária lá, Manuel? Falar um pouco do que eu tenho mais conhecimento, né, doutor? Quando assumimos o nosso mandato, Camapuã, que é um município muito mais pecuário do que agrícola, plantava em torno de 20 mil hectares de soja. Hoje já estamos atingindo 40 mil hectares de soja, ou seja, a agricultura tem voltado com bastante, dobrou a área de plantio e todo ano aumenta consideravelmente. Mas o mais forte mesmo de Camapuã é a pecuária. Por isso que é considerada a terra do bezerro de qualidade. Temos vários produtores rurais que investem muito em pecuária, não para fazer o bezerro, o gado puro, mas sim um bezerro comercial de alta qualidade. Precoce. Isso, mais precoce, que desmama com melhor peso, e isso que trouxe esse codinome, esse título para Camapuã. Para o senhor ter uma ideia, enquanto as pessoas falam que vai em Rio Verde e compram um bezerro, vão dizer que é R$ 2.500, um bezerro macho,
Lá em Camapuã custa pelo menos 3.200 ou mais. Depende, logicamente, da qualidade e do peso de cada animal. Então, realmente, quem vai em Camapuã vai à procura de rusticidade, precocidade, de melhor genética, e é isso que o pecuarista tem conseguido há muitos anos oferecer ao mercado da pecuária. E aliado a isso, ainda a silvicultura chegou, então também tem sido plantado muitos hectares de eucalipto dentro do município de Camapuã, seja indo para o município de Ribas do Rio Pardo, como já ultrapassou a cidade, indo para o Figueirão, indo para Paraíso das Águas, também a gente já consegue ver algumas lavouras de eucalipto, logicamente para atender a Suzano, já pensando na fábrica de Inocência e até as fábricas de Três Lagoas estão plantando eucalipto no município de Camapuã. Camapuã é um município grande, né? A área de Camapuã, ele chega lá perto de Rio Pardo, né? Faz fronteira com Rio Pardo, né? E isso é importante. E aqui eu queria trazer para seu conhecimento que o prefeito Manuel Nery, desse jeitinho dele aparentemente simples, mas um cara extremamente preparado, perspicaz, inteligente, tem aberto, né, situações de desenvolvimento na cidade de Camapuã. E devido a essas características, ele foi eleito presidente do COINTA. Manuel, o que é COINTA? COINTA é um consórcio intermunicipal que envolve 14 municípios da região norte e que foi iniciado na década de 90 ainda, se não me engano, 97, e que tem feito muita diferença para auxiliando os prefeitos para que tenham melhores serviços em seu município. Então, a gente fomos eleitos agora no dia 2, 3 de janeiro, ainda estamos tomando o pé da situação, mas é um consórcio muito tranquilo, com os pés no chão, ousa dizer que é um dos melhores consórcios que tem dentro do nosso estado, e realmente tem bastante recurso e que trabalha no azul perfeitamente e que a gente está surpreso com a capacidade de entrega que o consórcio tem hoje para esses 14 municípios consorciados. Você que está aí nos assistindo, quando fala em consórcio, você lembra do consórcio de carro, né? Hoje ainda existe, não é tão frequente porque a inflação está mais ou menos dominada, as pessoas vão diretamente no banco, consórcio de casa, consórcio de moto, consórcio de qualquer compra de bens. Na administração pública não é diferente. Esse consórcio, ele diz, são 14 municípios e quando você compra mais, o preço cai e distribui. Então ele é o gerente disso, foi escolhido pelos seus pares, porque tem um bom tino administrativo e consegue, inclusive, baratear o custo de asfalto, eletrificação, cuidar dos outros, compra de medicamentos, de insumos em várias frentes da atividade humana. Enfim, é importante e o Manuel é o presidente do COINTA, que são 14 municípios, tá? O nome disso aí, né, é meio comprido, eu vou até aqui ler para que você entenda, é Consórcio Intermunicipal para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari. São as cidades que têm relação com o Rio Taquari. Vamos entender bem, na verdade, o que é esse COINTA que eu descrevi aqui, esse nome que vocês viram, Desenvolvimento Sustentável da Bacia Hidrográfica do Rio Taquari. Tem um vídeo aqui e vamos ver. No coração do Mato Grosso do Sul, o COINTA conecta cidades, fortalece regiões e entrega resultado para quem mais precisa. O COINTA é um consórcio que une 14 municípios do Mato Grosso do Sul, disponibilizando maquinários e serviços essenciais a custos reduzidos. Uma parceria que transforma a gestão pública em desenvolvimento para todos. Hoje assumo a presidência do COINTA, com a missão de ampliar serviços, reduzir custos e transformar o trabalho desse consórcio em mais oportunidades para cada cidade consorciada. Somos num total de 14 municípios unidos, com um só propósito, que é o desenvolvimento para todos. Manuel, nós falamos que nós íamos dar uma reforçada na questão característica do nosso nome, Tribuna da Saúde.
Como é que está a saúde em Camapuã? Doutor, quando assumimos em 2021, um dos grandes problemas que tínhamos em Camapuã realmente era a saúde. Porque quando falamos de saúde, não é aquela saúde do dia a dia, lá no posto de saúde, no PSF, que isso há muitos anos flui muito bem. Mas quando falamos de saúde, nós também falamos de cirurgias, de exames mais elaborados, como uma ressonância magnética, uma tomografia, e isso tinha uma fila muito grande. A gente conseguiu, com bastante trabalho, fizemos, por exemplo, mais de 1.000 cirurgias nesses 4 anos, seja cirurgia ortopédica, cirurgias de vesícula, cirurgias de varizes, de outros problemas da mulher, cirurgias oftalmológicas. E com isso, hoje, Camapuã, graças a Deus, tem uma fila. Não tem aquela fila de 2 anos, 3 anos, 5 anos. Tem uma fila normal. Às vezes demora, sim, 6 meses ou mais. E a gente tem, logicamente, que agradecer os nossos parceiros. O deputado federal Luiz Ovando é um grande parceiro da saúde de Camapuã, tem colocado emendas consideráveis na saúde. Isso fez, inclusive, que o nosso teto da saúde aumentasse. O teto, por exemplo, da alta complexidade, que era 500 mil, porque também não fazia cirurgia, hoje já ultrapassa 2 milhões. E da baixa complexidade, que é a nossa especialidade maior, também aumentou consideravelmente, e com isso a gente tem conseguido entregar melhor a saúde de Camapuã. Nós não temos um hospital municipal, é uma associação, uma Santa Casa, que trabalha também, estava no vermelho, com bastante problema, nós fomos fazendo convênios, se organizando, e hoje a Santa Casa de Camapuã, né, a Sociedade de Proteção à Maternidade de Camapuã, assim que se chama o Hospital de Camapuã, trabalha no azul. Também trabalhando com condições de entregar melhor para a população. Temos lá 6 médicos, temos 5 PSF, mas temos 6 médicos, a gente trabalha com flutuantes porque tem férias. Quando aperta muito a questão de virose, por exemplo, a gente abre um turno a mais no posto de saúde central para que também não pese tanto lá no hospital. E com isso a gente tem feito um trabalho que tem procurado entregar melhor a saúde para o município de Camapuã. Eu quero parabenizar você. Você falou assim que a Santa Casa de Camapuã está no azul. Parabéns. Porque, de uma maneira geral, as santas casas do Brasil estão todas no vermelho. E a de Campo Grande não está diferente. E o grande problema disso, a gente sempre fala que o SUS exige muito, paga pouco, e perifericamente não se resolve os problemas, que é onde estão as dificuldades, ou seja, o diagnóstico clínico. E você me falou sobre a questão das cirurgias, inclusive vários tipos dela, inclusive tendo melhorado a média e alta complexidade agora, né? O teto era de 500, passou para 2 milhões. Então isso é muito bom, né? E a grande questão é talvez começar a trabalhar para que o médico escolha morar em Camapuã, diante das suas várias especialidades, mas principalmente o clínico. Você sabe da minha luta, né, em relação ao clínico, a valorização do clínico, porque o clínico vamos dizer assim, é a chave da solução. Não é a chave do problema, é a chave da solução, porque o clínico é aquele indivíduo que, vendo, avaliando adequadamente, ele consegue fazer o diagnóstico preciso, ou pelo menos, quando necessário, encaminhar. Mas isso não é culpa do prefeito. Existem solicitações várias assim, dos pacientes, de uma maneira geral, em que eles querem, na verdade, exames. Nós vivemos uma cultura tecnológica, e o pessoal acha que a tecnologia resolve tudo. Não resolve. A tecnologia é num processo hierárquico para chegar num determinado ponto e resolver. Como é que você está de clínico lá? Tem resolvido? Os nossos postos de saúde, PSFs, que são 5, temos também um posto de saúde no distrito da Pontinha do Coxo, onde o médico vai lá atender 3 dias na semana, que é a demanda que tem, e todos são clínicos, todos moram em Camapuã, que são no número de 6 pessoas, 6 médicos. No hospital, trabalho para o sistema de plantão, onde de 12 horas tem um casal de médicos, jovem, formado não há muito tempo, que revezam esse trabalho de 12 horas. E à noite também vai médicos de outras localidades para fazer o plantão noturno, de final de semana, assim por diante.
Mas a gente tem observado que tem diminuído o encaminhamento para outros municípios. A gente tem conseguido resolver melhor lá dentro de Camapuã mesmo, os problemas mais simples, e logicamente, quando precisa, é necessário, eles encaminham através do sistema de regulação do Estado, né? Quando é vaga zero, com um problema mais sério, que tem a forma que a regulação trabalha, mas a gente tem observado que tem diminuído esse transporte de pacientes. Mas o governo do Estado também tem um programa que é o Mais Saúde, onde ajuda muito os municípios e que com isso tem facilitado para que o prefeito consiga resolver o problema melhor na sua cidade. Essas cirurgias mesmo, a maioria delas foi através do Mais Saúde do governo do Estado, onde ele paga pela cirurgia e aí a gente tem que apenas cadastrar e achar a equipe que vai lá no município. Temos um centro cirúrgico adequado e aí os médicos, as equipes vão lá e fazem a cirurgia e de fato recebem do governo do Estado. Com relação ao hospital, a gente fez diversos convênios, onde facilitou, por exemplo, para que quitasse uma dívida muito grande que tinha com a Sanesul, facilitou organizar a dívida que tinha com a Energisa, facilitou, tinha dívidas trabalhistas também enormes, a gente aumentou um pouco mais o convênio, e tudo isso, doutor, sem fazer um exagero no gasto da saúde. Camapuã, por lei, tem que gastar 15% na saúde. Camapuã vem gastando aí em torno de 20%, 22%, 23% ao ano dos recursos de Camapuã tem sido gasto dentro da saúde. Logicamente que a maioria com pagamento de salário dos profissionais que trabalham, mas também investimos bastante em ambulância, investimos bastante nesses convênios com o hospital, para que o hospital realmente pudesse chegar no ponto que está hoje e realmente trabalhando no azul. Então, realmente, passa-se por gestão, a gente sabe, o SUS colabora muito pouco. Por exemplo, nós temos um repasse mensal para pagamento de folha de pagamento do hospital de 260 mil, mais algumas despesas, logicamente, enquanto que o SUS repassa não mais do que 100 mil por mês para Camapuã. Então, realmente, o maior custo é bancado pelo município de Camapuã e, no caso de cirurgias, o Estado também tem ajudado consideravelmente. Vocês lembram que eu falei que o Manuel, prefeito de Camapuã, era um gestor hábil, né? Competente e preparado. Obrigado. E o que a gente percebe aqui, com essa descrição dele, né, falando que está numa situação boa, ele que gasta 15% da receita tributária líquida, isso é constitucional, está lá no artigo da Constituição, e ele está em torno aí de 20%, 22%. Os municípios hoje têm gasto 30%, 32% e não resolve o problema. Então, o que ele está conseguindo lá é realmente um feito digno de destaque. É sempre muito importante. E a gente sempre tem insistido, sabe, Manuel? Porque nós temos aqui ainda, em Mato Grosso do Sul, cidades que andam 27 mil quilômetros por semana, levando o paciente de um lado para o outro. Isso aí não pode acontecer. Isso aí não acontece em Camapuã. Ele tem levado à frente uma administração exitosa e a cidade está crescendo e é um lugar bom para você considerar mudar com todos os seus recursos, porque lá realmente você será muito bem acolhido. Tudo que é bom dura pouco. Eu quero aqui, nesta oportunidade, agradecer o prefeito mais uma vez, né, por aceitar o nosso convite e dizer para você que acompanhe o nosso programa no YouTube, @Dr. Luiz Ovando, e assim nós vamos divulgando conhecimento de precisão, não ufanismo. Nós temos que mostrar a realidade e, por isso, nós estamos aqui para levar a você informação de qualidade. Eu quero agradecer você que nos acompanhou até aqui e dar a palavra final ao prefeito de Camapuã, Manuel Nery, para as suas considerações finais. Nós que agradecemos, deputado Luiz Ovando, pela oportunidade de estar aqui para falar um pouco sobre gestão municipal, que não é fácil, o senhor sabe disso, mas que a gente tem que trabalhar muito, contar com a ajuda dos amigos, e o senhor, como deputado federal, e a nossa senadora Tereza Cristina, tem me auxiliado muito, a gente troca muita ideia e aprende muito com os dois. Dizer que sim, temos vários problemas, também andamos com paciente de Camapuã para outros municípios,
mas que na saúde a gente tem investido consideravelmente para diminuir isso. Temos também lá, fizemos cadastramento de médico especialista, que tem atendido também Camapuã semanalmente, enfim. Mas, ao mesmo tempo, tem investido na área rural, com questão de recuperação de estrada, temos investido na educação, temos o IDEB hoje com um número, temos o IDEB hoje com um número exatamente igual ao do Estado, enquanto que quando nós pegamos o IDEB era de 3,8, hoje está, se não me engano, em 5,4. E estamos investindo para que isso mude, aumente ainda mais. Enfim, temos trabalhado para que o município de Camapuã se destaque dentro dos 79 municípios do estado do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela audiência e muito obrigado, deputado Luiz Ovando, pela oportunidade. Muito obrigado, você que nos acompanhou até aqui, né? E esperamos você no nosso próximo programa.